Olá, corceleiras e corceleiras, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal O Corceleiro. E esse é um vídeo para falar dos rivais do Corcel, quais eram os carros que ameaçavam o mercado ali no terreno do Corcel, né? De carros médios. Algumas vezes eram carros também que não eram bem da categoria do Corcel, mas é interessante que às vezes o preço ficava perto ali e acabava causando essa competição entre eles. Alguns bem interessantes, teve um que entre eles que foi, eu acho que o maior vilão deles, que eu vou falar nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, comenta, escreva o que você achou aí, tudo. Eu sempre leio os comentários, na maioria das vezes eu respondo, não respondo sempre, mas eu sempre leio e tô atento aí o que vocês estão achando dos vídeos, aí os comentários, tudo. Acho bem interessante esse feedback que eu recebo aí de vocês. Beleza, pessoal? Se você é inscrito no canal, compartilhe com os amigos. Se você não é inscrito, pense em se inscrever, pense com carinho, que não custa nada, também não dói o dedo também, é só se inscrever e você recebe as notificações aí quando tiver vídeos novos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos, o que importa é a gente continuar fazendo vídeos aí e chegar ao maior pessoas possível. Beleza, pessoal? Bem, esse vídeo é para falar sobre o mercado, um pouco do mercado que acontecia ali dos automóveis e desse ambiente, né, de carros, que o Corcel não ficava sozinho no meio ali, né, ele era um dos grandes figuras ali do mercado nacional dos anos 60, 70, 80 e começo dos anos 90, se você imaginar ali que o Del Rey e a Pampa é uma espécie de continuação, né, desse carro, mas é claro que assim, os anos 70 foram eu acho que o principal ali do Corcel e o começo dos anos 80 ali, né. Bem, para começar, a indústria brasileira nos anos 60, ali no final dos anos 60, que foi o ano que foi lançado o Corcel, né, em 68, ela era bem diferente do que é hoje, né. Era uma indústria bem menor, né, com bem menos opções de carros. E aquele ano de 68, 69, ali, aquele período foi bem interessante, porque foi um ano de surgimento de carros, de dois carros bem especiais, que duraram no mercado e caíram no gosto do público e ficaram anos em produção, que foi o nosso Corcel, obviamente, e o Opala, que a princípio, assim, ele foi tido como um dos carros para combater também o Corcel, embora assim não fosse da mesma categoria, porque o Opala obviamente é um carro maior, com motor maior, até o 4 cilindros do Opala já é bem maior do que o 4 cilindros do Corcel, então assim, o Corcel tá para um carro médio pequeno e o Opala para um médio grande, né? Mas como o mercado ali não tinha muitas opções, eles acabavam disputando de alguma maneira ali, né? Alguma faixa de mercado ali. Principalmente se você pensar no Corcel GT, né? Numa versão mais cara do Corcel e uma versão mais simples do Opala. Então eles acabavam disputando por ter a mesma faixa de preço. E outro carro que foi desenvolvido naquele período também e que era uma aposta da Volkswagen foi o Volks 1600. Que é o famoso Zé do Caixão, né? Teve alguns apelidos também, Fusca de 4 portas também. É um carro cheio de apelido e que acabou assim não pegando tanto gosto no público, não sei porquê, pela questão talvez porque ele fosse um carro mais antiquado, né? Mecânica Volkswagen, o motor do Fusca, né? Que talvez funcionasse com o Fusca por ser um carro mais barato, que talvez não tenha pegado ele pela faixa de preço que o Volks 1600 custava. Talvez não fizesse com que a pessoa comprasse outro carro. Ali na opção que tinha era o Corcel, que já era um carro mais moderno, né? Embora o motor do Fusca, né, fosse uma coisa extremamente robusta, né? Assim, já era conhecido, já, né? O Fusca já estava sendo fabricado faz anos já, então assim. E eu também não ponho o Fusca aqui no meio, porque o Fusca ele pertence a outra categoria de carros pequenos e que ele vendia muito, assim. Ele era bem mais barato. E ele não competia com ninguém, porque vendia muito, cara. Até a Ford tentou fazer ali uma propaganda de Papa Fusca e tal, aquilo, mas né, na prática o Fusca vendia muito mais, né? Ele estava em outra categoria. Então, assim, eu não gosto de comparar o Fusca com o Corcel por conta disso. Bem, esses foram os carros lançados ali
no final dos anos 60, e a Volkswagen também, sabendo que a Ford lançaria a perua do Corcel, né, que seria a Belina, ele se adiantou e lançou um pouco antes, aí no final de 69, ele começo dos anos 70, a Variant. Essa sim que realmente foi um grande trunfo da Volkswagen, e de um carro que tinha um espaço melhor, né, porque o Volks 1600 não tinha muito espaço, ele era meio apertado, então assim, ele não cumpria a função de ser um Fusca mais com um espaço interno melhor, então ele acabava não valendo tanta pena. Mas a Variant sim, a Variant tinha um porta-malas grande e ela cumpria uma função das peruas, que era uma faixa de mercado que não estava sendo explorada naquele momento. Então, a Variant foi uma das grandes rivais ali da nossa Belina, até a aposentadoria da Variant, já no final dos anos 70. Inclusive já como Variant 2, já, né, a variação da Variant, que foi lançada no final dos anos 70 já, né. No começo dos anos 70, a Volkswagen tentou outra cartada, que foi o TL, que também não emplacou muito bem, também pelas mesmas questões assim de espaço também, embora ele tivesse um pouco mais de espaço que o Volks 1600, ele ainda tinha os mesmos problemas, ele era bastante antiquado também, mas é um carro bem interessante que saiu em 2 e 4 portas também. O Volks 1600 só saiu em 4, né? Esse tinha a opção de 2 e 4. Lembrando que o gosto do público era bem estranho naquela época, né? As pessoas gostavam mais de carro 2 portas, tinha esse estereótipo de achar que carro de 4 portas era carro de táxi. Umas coisas curiosas da época. Inclusive a Ford lançou o Corcel 4 portas primeiro do que o Coupé, né? O 2 portas. E eles viram que isso não deu certo, então no lançamento do Corcel 2 eles até fizeram o Corcel 2 somente nas 2 portas, pela essa experiência que eles tiveram. Bem, a TL foi lançada em 71 e não ficou muito tempo no mercado também. Já em breve já caiu, e a Volkswagen já estava preparando um projeto, já pensando em preparar um carro que fosse mais moderno para competir com o Corcel, e realmente esse seria um lançamento bem interessante, mas ainda não. Chegando em 1973, foi um ano que teve bastante movimentação, e é curioso que foi bem o ano da crise do petróleo, né? Então assim, ao mesmo tempo foi um ano bem movimentado, teve aquele balde de água fria em outubro de 73 com a crise, a primeira grande crise do petróleo, causada pelas tretas ali do Oriente Médio, que eram os países da OPEP ali, né, juntamente com a Venezuela também aqui na América do Sul, mas eram os países que mais produziam petróleo naquele período. Então houve esse período de crise nessa época, mas anteriormente as fábricas já haviam lançado nesse ano alguns modelos bem interessantes que competiriam com o Corcel. Bem, desses três a Chevrolet lançou o Chevette, que já era um carro que é curioso porque assim ele não é da categoria exatamente do Corcel, ele é um pouco entre um Fusca e o Corcel, né, na faixa de preço ali, né, um carro mais para competir com carros pequenos, né, médio pequeno. E a Chevrolet é engraçado que eles tinham o Opala, que era um carro médio grande, e tinha o Chevette, que era um carro médio pequeno. Eles não competiam diretamente com o Corcel, mas algumas versões, né, as versões mais equipadas do Chevette e as versões mais simples do Opala acabavam ficando numa faixa parecida com a do Corcel. Outro carro também lançado pela Volks, também, que foi um projeto bem legal da Volks, mas que ainda trazia a mecânica antiga do Fusca, era o Brasília, que era a Brasília. Eu acho um carro bem interessante. Eles realmente resolveram a questão interna do carro ali, o espaço, mas a mecânica não ajudava, né? A mecânica ainda era uma mecânica que não era muito econômica, não trazia muito rendimento para o carro, e trazia esses problemas de ser um carro mais antiquado, né? Embora fosse um projeto bem legal, né, a carroceria dela, e é um projeto nacional, né? É um carro brasileiro, é um carro que é bem interessante e acabava disputando ali também nessa faixa de mercado também. Outro carro, um carro que competiu um pouco mais próximo na faixa de mercado do Corcel, foi o Dodge Polara, né? A Dodge, né, aqui no Brasil, a Chrysler, né, que fazia só carros grandes, né, os Dodges, né, o Dodge Dart, aquelas banheiras, né, eles resolveram, né, pegar essa faixa de mercado que ainda eles não tinham explorado, que eram de carros médios. O Dodge 1800 foi o primeiro lançado,
E no começo ele tinha alguns problemas ali, porque o motor era um 1800, né, como o próprio nome do carro dizia, mas ele não rendia tão bem, ele gastava um pouco mais. E a Chrysler foi aprimorando ele um tempo e ele foi se tornando um carro mais competitivo. Mas de fato ele nunca vendeu tão bem quanto o Corcel, isso é um fato. Mas era um carro bem interessante, que depois virou Polara, né? Depois de alguns anos ali, ele virou o Dodge Polara ao invés do Dodge 1800. Mas era o mesmo carro. Bem, o Chevette também, recém-lançado, também ganharia outras versões também que competiriam ali, né? Teve o Chevette Hatch, que era uma versão sem a traseira. Teve a Marajó também, uma perua. A Chevy 500 também, que era uma picape que ia competir lá com a Pampa lá na frente também. A Brasília também, vale lembrar que teve uma versão 4 portas também, que era exportada também para a África e para outros países também, é bem curioso, mas que aqui se tornou uma raridade pela essa questão do gosto do brasileiro. A Brasília 4 portas acabou sendo aqui uma coisa não muito explorada, né? Mas é interessante lembrar que tinha essa versão também. E chegando no ano de 1974, a gente tem aqui o lançamento da Volkswagen de um projeto que realmente iria incomodar a Ford ali e de fato seria o principal rival aqui da nossa história aqui do Corcel, que é o Passat. O Passat, que era um carro, já um projeto da Audi também, né? Tem a Auto Union ali, tem aquelas empresas alemãs lá, né? Que se juntavam e fizeram e se tornou a Audi, que também tinha a ver com a Volkswagen, uma bagunça aquilo. E eles fizeram esse projeto de um carro que era médio, um carro de porte médio, e que era bem mais moderno, né? Aí já refrigerado a água, com tração dianteira, um carro que estava ali mais, né, com os padrões daquela época e também mais parecido com a categoria do Corcel. O Passat foi lançado em 74, isso fez com que até a Ford fizesse um facelift no Corcel, pensando justamente na concorrência com o Passat, e também já começasse a elaborar uma versão mais nova do Corcel, que viria a ser o Corcel 2. E o Passat realmente era um carro bem mais moderno, bem mais atual, assim, e que realmente caiu no gosto do público. Tinha alguns problemas no câmbio, né? O câmbio às vezes tinha um problema ali no início, mas a Volkswagen resolveu. E ele foi o carro que mais disputou mercado com o Corcel ali, pau a pau mesmo. Foi o grande rival do Corcel através dos anos. Bem, para 75 teve uma variação, né, do Opala, né? Teve a versão a Caravan, né, que foi lançada, a perua do Opala, que também era uma categoria um pouco mais elevada do que a Belina, mas também entrava nessa disputa, juntamente não só com a Belina, mas com a Variant, na disputa do mercado das peruas, né? Que era um carro bem interessante, né? Acho que a Chevrolet demorou para lançar a Caravan, ela já foi lançada justamente com o facelift de 75, né, com o modelo 75, um carro bem interessante que também foi um carro emblemático da nossa indústria. Em 76 a gente teve o lançamento de um carro italiano aqui, um carro bem carismático, que também não era bem da categoria do Corcel, né? Era um carro pequeno, né, para disputar ali com o mercado com o Fusca, com o Chevette, com a Brasília também, né, que era o Fiat 147, que também teve algumas variações depois, né? A Fiat fez a versão picape, daí teve a versão sedã, que era o Oggi, né? Teve a versão a Panorama, que era a perua também, que também entrou no mercado, embora não fosse assim da mesma faixa de preço, era mais uma opção de mercado e que acabava mordendo um pouco dos clientes que iriam comprar um Corcel. Então, embora não fosse exatamente da mesma categoria, acabava tirando consumidores da Ford, né? Inclusive a Fiat foi a primeira a fazer uma picape pequena, né? A picape do 147, a Chevrolet tinha alguns projetos para lançar, a Ford demorou também para fazer depois, embora a Pampa seja um carro mais assim robusto do que a picape do 147, a Fiat se antecipou e fez isso aí, lançou no mercado esse carro, criou aí essa categoria de picapes pequenas, né? Bem, no final dos anos 70 ali, né, a gente tem o lançamento do Corcel 2, né, que foi lançado em 77 com o modelo 78, você tem aquelas mudanças de estética dos carros, né, dos faróis circulares para o farol retangular, que aconteceu com o Corcel 2, aconteceu com o Polar, aconteceu com o Passat também, com o Opala, enfim, todos os carros acabaram
mudando a estética. O Chevette também mudou depois de um tempo, né? Eles fizeram uma primeira modificação, aquele que lembra um Pontiac, aquilo lá. Aí depois eles fizeram o farol retangular, né? A Chevrolet é meio atrasada nessa estética. E chegamos nos anos 80. Bem, os anos 80, o Corcel já estava um projeto bem antigo já, né? A base dele ainda era aquele projeto de 1968, né? Embora tenha sido boa parte remodelado para o modelo do Corcel 2. E em 1980, logo no começo da década, já teve o lançamento do Gol, que também foi um carro pequeno para entrar no mercado, né? E tem até dito como novo Fusca aqui na capa da 4 rodas. E as suas variações, né? O Voyage, a Paraty e também a Saveiro também, que viria para disputar aí as picapes pequenas também. A Chevrolet lança em 82 o Monza, que daí já é um carro bem mais moderno, né? Baseado no Opel Ascona, também um projeto mundial, né? Assim como o Escort foi também, a Escort lançaria algum tempo depois. E que entrou no mercado ali, realmente foi um boom, assim, né? O motor 1.6 a princípio não agradou tanto as pessoas, e quando eles lançaram 1.8, o Monza começou a vender bastante, né? Também a versão sedã também, ele foi lançado primeiro como a versão hatch, depois teve a versão sedã, e o Monza vendeu, foram 3 anos de carro do ano, vendeu horrores, assim, é um carro que realmente foi para disputar tanto com o Corcel quanto com o Del Rey já, né, nessa faixa etária, né. E lembrando que o Del Rey também havia sido lançado em 81 como carro mais luxo, e ele começou a entrar mais ou menos nessa faixa de carros de luxo que seria do Monza e do Opala, e também de um outro carro que viria, que a Volkswagen lançaria também em 84, que era o Volkswagen Santana, o primeiro carro, né, oficialmente, assim, né, o primeiro carro mais luxuoso da marca alemã aqui no Brasil. Que também pegaria outra faixa, né, disputaria mercado principalmente com o Del Rey, né, porque é um carro mais luxuoso. Bem, aí nos anos 80, indo para o final ali, o Del Rey já começou a ficar um pouco cansado ainda, né, a Ford acabou aposentando o Corcel em 86, e o Del Rey ainda aguentou um pouco mais, né, ainda com a Auto Latina ele ganhou o motor 1.8 da Volkswagen, já estava um pouco mais cansado assim o projeto, né? Aí viria o Versalhes, a Pampa continuaria ainda até 97, né? Mas aos poucos o projeto foi sendo aposentado, né? Primeiro com o Corcel, depois com o Del Rey, depois com a Pampa, né? O Del Rey e a Belina, né? Sim, a Ford acabou aposentando e modernizando a sua linha e disputando com outros carros ali também do mercado, assim como houve a abertura do mercado também em 1990 também, que trouxe os carros importados também, que trouxe uma tumultuada ali no nosso mercado nacional. Beleza, pessoal? Esse é um vídeo pra gente mostrar aí mais ou menos os carros da época ali, né? E esse, assim, eu falei os carros mais grosseiramente aqui, sem se prender muito a alguns modelos específicos, mas alguns carros que disputaram o mercado com o Corcel através dos anos. Beleza? Fiquem bem então, pessoal, até um próximo vídeo. Então se inscrevam, comentem o que vocês estão achando do canal aí, tudo, façam comentários, que a gente vai crescendo cada vez mais na plataforma aí com a ajuda de vocês. Eu agradeço bastante. Um grande abraço, até a próxima.